Queridos membros da família de Deus na Aldeia Global que anseiam pelo céu, sejam bem-vindos. Sou seu moderador, Chon Hun, da tribo de Bartolomeu de Xintiandi, Igreja de Jesus. Damos as boas-vindas a todos que participaram do seminário online de Xintiandi, Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Através deste seminário, os segredos do reino dos céus que ninguém conhecia antes estão sendo pregados ao mundo. Muitos crentes ao redor do mundo estão nos enviando mensagens de alegria e gratidão por entender a palavra. Agradecemos sinceramente por seu apoio e interesse. Espero que hoje seja um tempo de muita graça para descobrir o reino dos céus através da palavra. Então, antes de ouvir a palavra, vamos reunir nossos corações e orar a Deus Pai. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos, agradecemos sinceramente por nos conduzir à preciosa palavra da vida neste tempo precioso. Acreditamos que dentro da Tua palavra há vida, luz e o poder da criação. Além disso, como a palavra é Deus, por favor, permita que nossa pessoa interior reviva pela preciosa palavra e nos torne um verdadeiro crente que agrada ao Senhor. Ajude-nos a nos tornar crentes maduros tendo fé, conhecimento e ações apropriadas, experimentando a palavra da justiça e comendo alimentos sólidos. Por favor, ajude-nos a nos tornar seus verdadeiros filhos que te agrada ao ouvir a palavra e entendê-la, com um coração sincero, gentil e nobre. Que o mundo inteiro esteja unido com a sua palavra e se torne uma família, para que somente o Senhor seja glorificado para sempre. Acredito que o Senhor vai liderar este encontro, e eu oro em nome de Jesus, que é a vida. Amém. Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Continuando da última vez, hoje será a lição 19, as parábolas do noivo, noiva, viúva e órfão. Descobriremos, através da palavra, a realidade do banquete de casamento que devemos participar, o verdadeiro significado do noivo, noiva, viúva e órfão, para podermos entrar no céu. Saudaremos o instrutor Kim Dong-hyun, da tribo de Bartolomeu, que testemunhará a palavra hoje. Olá a todos os pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo que vivem a vida de fé com a esperança no céu. Prazer em conhecê-los. Sou Kim Dong-hyun, o instrutor do centro e aprendiz do líder da tribo de Bartolomeu entre as 12 tribos. Nosso líder da tribo aprendeu do presidente Iman-hee. Eu dou as boas-vindas a todos os pastores que se juntaram a nós neste momento. E agora, vamos tomar um tempo para conhecer a palavra de Deus juntos. Hoje, vamos dar uma olhada na lição 19, as parábolas do noivo, noiva, viúva e órfão. Na Bíblia, existem os noivos, noivas, viúvas e órfãos físicos, e também os noivos, noivas, viúvas e órfãos espirituais, que são comparados aos físicos. Vamos dar uma olhada no segredo do céu, escrito em parábolas, coisas espirituais que foram comparadas com coisas físicas. Pastores, como vocês sabem, a nossa vida de fé é esperar pelo nosso noivo Jesus e recebê-lo. Então, por que Jesus foi descrito como o noivo? E Jesus, o noivo? Você sabe quem é a noiva dele? Depois de ouvir a palavra de hoje, acredito que vocês entenderão quem é o noivo e a noiva, quando e onde será realizado o banquete de casamento de Jesus e o que deve fazer para participar e receber o noivo Jesus. Antes da palestra, vejamos primeiro o verdadeiro significado das parábolas. O noivo significa espírito e a noiva significa a carne. O significado da parábola da viúva é o pastor traidor de quem o Espírito Santo partiu, e a parábola do órfão significa membros da igreja que pertencem ao pastor traidor. Então,
Vamos verificar juntos, através da Bíblia, o porquê dessas respostas. Primeiro, vamos dar uma olhada no noivo e a noiva. Vamos ler os textos da parábola, Oséias capítulo 2, 19 a 20. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Como vemos em Oséias capítulo 2, versículos 19 a 20, Deus disse: Desposar-te-ei comigo. Então, Deus se torna o noivo, e a pessoa chamada você se torna a noiva de Deus. Isto é, o casamento espiritual entre o noivo espiritual e a noiva. Para entender esse noivo e noiva espiritual, vamos dar uma olhada nas características físicas primeiro. O noivo e a noiva espiritual na Bíblia são expressos através de suas características físicas. Primeiro, se olharmos para as características físicas, o noivo e a noiva se casam e moram juntos numa casa. E o noivo dá a semente à noiva. A noiva recebe essa semente e dá à luz e cria o filho. Então, o noivo espiritual é aquele que dá a semente espiritual. A parábola da semente na Bíblia significa a palavra. Então, o noivo é a entidade que dá a semente, a palavra, portanto, o Espírito. E a noiva espiritual, que recebe a palavra do Espírito, o noivo, é a carne. Vemos em Gálatas 4, versículo 19, que o apóstolo Paulo foi comparado a uma mulher espiritual. Portanto, a noiva é um pastor com o corpo. Esse pastor recebe a palavra do Espírito e cria os filhos, isto é, o membro da igreja, com a semente da palavra. Usando essa lógica do noivo e noiva físico, vamos conhecer o noivo e a noiva espiritual dentro da Bíblia. Na profecia do Antigo Testamento de Oséias, capítulo 2, versículo 19 a 20, vemos que Deus disse ao profeta Oséias: Eu desposar-te-ei comigo. Então, Deus, que está na posição de desposar, é o noivo. Também, em Jeremias 31, versículo 32, Deus disse que ele era o marido. Oséias, com quem Deus, o noivo, está se casando, estará na posição da noiva. Então, será que Deus realmente se casou com Oséias? Se olharmos em Oséias capítulo 12, versículo 10, Deus disse que ele falou por meio dos profetas em parábolas. Portanto, esta é a parábola de uma pessoa. Isto é, como Deus prometeu a Oséias que ele se casaria com Oséias, no tempo do cumprimento da profecia do Antigo Testamento, vai aparecer uma pessoa como a noiva, a quem Deus vai se casar. Então, quem era essa noiva que Deus escolheu para estar junto na primeira vinda? Em Mateus, capítulo 3, versículo 16, é dito que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus. Como o Espírito de Deus é o noivo, Jesus, a quem Deus escolheu para estar junto, torna-se a noiva na primeira vinda. E como o noivo e a noiva estão juntos, eles vão se casar e morar na mesma casa. Em João, capítulo 10, versículo 30, diz que Deus e Jesus são um. Como o Espírito de Deus tomou o corpo de Jesus para estar junto com Jesus, isto é, o casamento do Espírito e a carne para se tornar um. E assim como o noivo casado dá semente à noiva, Deus também dará a semente da palavra para Jesus, certo? Em João 17, versículo 8, é dito que Deus deu a palavra a Jesus. Isso era a revelação do Antigo Testamento, que Deus deu a semente espiritual. Então, Deus está na posição do noivo
que dá a semente, e Jesus na posição de noiva, que recebe a semente. E os discípulos, que são criados por Jesus, se tornam os filhos. Resumindo, na primeira vinda, Deus, que era o Espírito, era o noivo. E Jesus, que estava em carne, era a noiva. Mas há algo que devemos pensar aqui. Os judeus do Antigo Testamento estavam esperando por Deus, que prometeu vir em uma nuvem rápida. Mas o Deus que veio era o Espírito. Então, como eles poderiam encontrar a Deus, que era invisível? Eles tinham que encontrar a noiva, a carne com quem Deus, o noivo, estava junto. Então, como podemos discernir se esta noiva é a noiva de Deus? Será que a noiva de Deus era a rainha da beleza? Ou se formou em uma instituição renomada? Ou tem que pertencer a uma denominação famosa para se tornar a noiva de Deus? Jesus não era assim. Não havia beleza nele e não pertencia a nenhuma denominação ou associação. A única maneira de verificar se Jesus era a noiva de Deus era através da profecia do Antigo Testamento. Mas os judeus não se importavam com as profecias do Antigo Testamento e só seguiam a lei de Moisés. Por isso, eles não reconheceram a Jesus e o mataram na cruz, não foi? Por causa disso, eles não puderam encontrar a Deus, o noivo. Tal coisa nunca deveria acontecer conosco hoje. Para reconhecer a pessoa que Deus enviou, devemos conhecer bem a palavra da promessa de Deus e entendê-la. Então, vamos resumir o casamento espiritual. O casamento espiritual é quando o Espírito de Deus se casa com o Espírito dentro do corpo e faz do corpo sua casa para viver juntos, para dar à luz e criar filhos do Espírito Santo. Para reconhecer o noivo e a noiva no tempo da segunda vinda, vamos ler as parábolas em Mateus 22, versículos 1 a 2. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Em Mateus 22, versículos 1 a 2, ele disse que o reino dos céus é um banquete de casamento e que isso era uma parábola. Quem é o rei que preparou o banquete de casamento? E quem é o filho que vai se casar nesse versículo? O rei que preparou o banquete de casamento é Deus. E o filho que vai se casar é Jesus. Como Jesus, o filho, vai se casar, ele está na posição do noivo na segunda vinda. Isso significa que quando Jesus voltar, ele virá em espírito. Para confirmar isso, vejamos o livro do Apocalipse, onde estão registradas as profecias da segunda vinda. Como vimos em Apocalipse capítulos 2 a 3, Jesus, que está voltando, disse que enviaria cartas aos mensageiros das 7 igrejas. E foi revelado em Apocalipse 2, versículo 18, que aquele que enviou as cartas foi Filho de Deus, o Jesus. Também, em Apocalipse 2, versículo 29, disse: Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, Jesus está voltando em espírito. Assim, porque Jesus retorna em espírito, ele vem como o noivo. Jesus, que retorna em espírito, escolhe um pastor nessa terra e trabalha junto com ele. Então, esse pastor escolhido se torna a noiva que Jesus, o noivo, estará junto. Quem é esse pastor? Em Apocalipse 3, versículo 12, é prometido que Deus, Jesus e o reino dos céus estarão com aquele que lutou e venceu os nicolaítas de Satanás, que apareceram na igreja dos 7 candelabros de ouro em Apocalipse 2 e 3. Como este vencedor é o pastor escolhido por Jesus para estar com ele,
ele se torna a noiva de Jesus. Então, o vencedor, a noiva de Jesus, receberá a semente de Jesus, não é? Em Apocalipse 10, versículos 8 a 11, vemos que João recebe um livro aberto do céu, isto é, a palavra da revelação. Este livro aberto era o livro que estava selado com 7 selos na mão direita de Deus. Eram as palavras do livro de Apocalipse. Jesus tomou esse livro de Apocalipse e abriu os selos. Como Jesus abriu a palavra da profecia, torna-se a revelação de Jesus Cristo. E o João recebe a semente desta palavra. Isto é, Jesus, o noivo, deu a semente da palavra da revelação ao João, a noiva, o vencedor. Qual foi a razão de Jesus dar a semente a João? Foi para criar os filhos com as palavras que recebeu. Em Apocalipse 22, versículo 16, vemos que Jesus escolhe o João, que recebeu e comeu o livro aberto, a palavra da revelação, para ser o seu mensageiro. Ele diz para testemunhar às igrejas o que ele viu e ouviu. O mesmo expresso em Apocalipse 22, versículo 17, como venha e beba de graça da água da vida, do Espírito e da noiva. Ou seja, chamou de noiva o João, o mensageiro de Jesus, o vencedor. Este mensageiro de Jesus dá a palavra que é como a água da vida para as igrejas e cria aqueles que vêm diante da palavra como filhos de Deus. Pessoal, tem algo que precisamos pensar aqui. Jesus, que estamos esperando, volta invisível em espírito na segunda vinda. Então, como podemos encontrar a Jesus que é invisível? Ao encontrar a noiva nessa terra, podemos encontrar o noivo, Jesus. Se encontrarmos essa noiva, como podemos saber se ela é realmente a noiva que Jesus escolheu ou se essa pessoa está fingindo? A verdadeira noiva de Jesus deve aparecer como prometido no Apocalipse do Novo Testamento. A noiva de Jesus não ensina a palavra pesquisando por conta própria. Diz que ele recebe o livro da revelação de Jesus e do anjo, em Apocalipse capítulo 10, e viu e ouviu os eventos do cumprimento do Apocalipse no campo. Então, não deveríamos verificar se tais coisas aconteceram com esse pastor? Se não conhecermos as palavras do Apocalipse, não poderemos reconhecer esta noiva, nem Jesus que retorna. Esta palavra da revelação se torna o caminho e o mestre que nos guia para Deus, Jesus e o reino dos céus. Portanto, devemos conhecer a palavra do Novo Testamento e selá-la em nossos corações. Até agora, examinamos o noivo e a noiva que pertencem a Deus na primeira e na segunda vinda. No entanto, para conhecê-los, devemos ir à casa do banquete do casamento, não é? Por exemplo, suponha que você chegou às 17 horas, quando o casamento era às 12. Então, você não poderá encontrar o casal, nem comer a refeição do banquete, não é? Portanto, você deve saber a hora, o local e os sinais exatos da casa do banquete de casamento do céu para poder visitá-lo. Agora, vamos olhar para as palavras de Apocalipse 19, 7 a 9. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse:
Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Em Apocalipse 19, versículos 7 a 9, ao banquete do casamento do Cordeiro no momento da segunda vinda. Esse banquete de casamento não acontece a qualquer momento. Em Apocalipse 19, versículo 1, diz que isso acontece depois disto. Depois disto, é após os eventos de Apocalipse capítulo 18. Em Apocalipse, quando os mensageiros das 7 igrejas escolhidos por Jesus traem, são capturados pelos destruidores que pertencem a Satanás. Em Apocalipse 18, há uma cena em que seus espíritos e carnes são julgados. Assim, o banquete de casamento do Cordeiro, em Apocalipse 19, que acontece depois do Apocalipse 18, é a obra da salvação que ocorre após os eventos da traição e destruição. Então, no banquete do casamento do Cordeiro, os eventos de traição e destruição podem ser testemunhados, né? Em Mateus 22, versículo 4, é dito que, como sinal da casa do banquete de casamento do reino dos céus, meus bois e novilhos gordos foram abatidos e preparados banquete. Os bois de Deus significam os pastores de Deus. Por que os pastores de Deus foram abatidos e julgados? Isso é, porque eles quebraram a aliança e traíram. Em segundo lugar, novilhos gordos foram abatidos. Por que esses animais estão gordos? Comeram demais? É, porque eles comeram o santo de Deus, as ovelhas, e os destruíram. É por isso que eles são os destruidores, e eles também foram abatidos. Então, podemos confirmar que na casa do banquete de casamento sai o testemunho sobre os traidores e os destruidores. A evidência clara da casa do banquete do casamento de Jesus é testemunhar com precisão sobre os traidores e destruidores. Onde é essa casa de banquete de casamento hoje? Em Apocalipse 15, versículos 2 a 5, os que viram os eventos de traição e destruição em Apocalipse 13 saem vitoriosos para se reunir no templo do tabernáculo do testemunho. Porque este é o lugar onde as testemunhas estão reunidas. Eles podem testemunhar claramente os eventos da traição e destruição, não é? É por isso que esse lugar é chamado Templo do Tabernáculo do Testemunho. E essa será a casa do banquete do casamento, onde estão meus bois e meus novilhos gordos. Em Apocalipse 14, versículo 1, essa casa do banquete do casamento é chamado de Monte Sião. Esse Monte Sião é o lugar onde o noivo Jesus veio. Então, o Monte Sião se torna a casa do banquete de casamento. Se o noivo está aqui, então João, a noiva de Jesus, também estará aqui. E os 144.000 que ouviram a palavra de João e foram colhidos e selados também estão nesse lugar. Ele disse que os 144.000 são compostos de 12 tribos, como visto em Apocalipse 7. Deus e Jesus vêm para essas 12 tribos para viverem juntos como uma só. Então, isso é o banquete de casamento do reino dos céus. Em resumo, a casa do banquete de casamento do céu, na segunda vinda, não pode ser qualquer igreja. A verdadeira casa do banquete do casamento é onde está o novo Jesus, a noiva, o vencedor e as 12 tribos. É o lugar onde os eventos de traição e destruição são testemunhados biblicamente. A realidade desse lugar é Shincheonji, a Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, a casa do banquete de casamento do Cordeiro prometido. Se você for a um lugar que não seja a casa do banquete de casamento do céu e esperar pelo noivo, não poderá encontrá-lo. Se não for esse lugar, você não poderá encontrar a Deus nem Jesus. Assim, para recebermos nosso amado novo Jesus,
devemos ir à casa do banquete de casamento prometido no Novo Testamento. No entanto, o banquete de casamento do Reino dos Céus não é para qualquer um. Existem qualificações para poder entrar. Em Mateus capítulo 22, diz que mesmo que venha ao banquete do casamento do céu, se não estiver vestido de veste nupcial, você será expulso. Isso se refere aos atos justos dos santos. Portanto, devemos guardar a palavra e praticar atos justos. E em Mateus capítulo 25, está escrito que aqueles que esperam por noivo Jesus não puderam receber a Jesus porque eles tinham as lâmpadas, mas não prepararam o azeite. O que é a lâmpada e o óleo necessário para receber a Jesus? A lâmpada é a palavra da profecia e o azeite é a palavra do testemunho, o cumprimento da palavra da profecia que a testemunha testifica. Esta é a qualificação para receber o noivo. Oro em nome do Senhor para que os preparemos perfeitamente e nos tornemos o povo do reino dos céus. O banquete de casamento do reino dos céus, devemos participar. Mas há um lugar que nunca devemos ir. É o banquete de casamento de Satanás. Se formos lá, seremos julgados. Para saber sobre o banquete do casamento do diabo, precisamos saber sobre o noivo e a noiva do diabo. Vamos ler o texto da parábola em Apocalipse 18, versículo 23. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Sim, você leu bem. Como lemos na Bíblia, ao noivo e à noiva que pertencem a Deus, mas também ao noivo e à noiva que pertencem a Satanás. Como há o noivo e a noiva que pertencem a Satanás, esta é a casa do banquete do casamento do diabo. Vamos verificar primeiro, através da Bíblia, onde é esse lugar na primeira vinda. Vimos em Mateus 23, versículo 33, que Jesus chamou os fariseus e os mestres da lei de serpentes. Diz que a serpente é Satanás, o diabo, em Apocalipse 20, versículo 2. Esse Satanás, o diabo, estava junto com os fariseus e os mestres da lei na primeira vinda. O espírito de Satanás, o diabo, é o noivo, e os fariseus e os mestres da lei são a noiva. O noivo, o diabo, está com eles. Então, ele lhes dá a semente para dar à luz e criar os filhos do diabo. Como vimos em João 8, versículo 44, é dito que o diabo é o noivo e fala mentiras. As mentiras que o diabo dá são falsos ensinos, ou seja, a semente de Satanás. O diabo, o noivo, trabalha por meio dos fariseus e dos mestres da lei como sua noiva. O diabo dá-lhes mentira. E podemos entender que os fariseus e os mestres da lei que receberam as mentiras fizeram dos judeus seus filhos. Este lugar foi o banquete de casamento do diabo na primeira vinda. Como podia encontrar a noiva de Deus quando o mundo do judaísmo estava se casando com Satanás? Tinha que discernir pela semente, isto é, a palavra, dada pela noiva de Deus. Na primeira vinda, Jesus, a noiva de Deus, testificou a palavra revelada do cumprimento do Antigo Testamento. Para tornar-se filho de Deus e ir para o céu, um tinha que achar o lugar que testemunhava as profecias do Antigo Testamento e a realidade do cumprimento. Por outro lado, se alguém estava recebendo os falsos ensinos do diabo, seria julgado por se casar com o demônio. Agora, onde será o banquete do casamento do diabo na segunda vinda que você jamais deveria ir hoje? Em Apocalipse 18, versículo 23, é dito que se encontra o noivo e a noiva na Babilônia.
podemos ver que a Babilônia é a habitação de demônios, o noivo é o espírito maligno e a noiva é o falso pastor. Está testificando em Apocalipse 18, versículo 2 a 3, que as nações caíram por causa deles. Quem são os noivos e as noivas que pertencem a Satanás? Em Apocalipse 17, versículos 1 a 5, vemos uma prostituta. Esta prostituta segurava um cálice do vinho da prostituição. Por esse vinho da prostituição, todas as nações caíram. O vinho da prostituição é a mentira de Satanás, a semente de Satanás. E quem é a prostituta? A mulher figurativa na Bíblia é um pastor. Esse pastor não recebeu a semente do seu marido, Deus, mas recebeu do diabo. Então, ele é um falso pastor. E as abominações que ela deu à luz são os membros que pertencem a esse falso pastor. Pessoal, diz que todas as nações caíram por causa do vinho da prostituição na segunda vinda. Não deveríamos pensar de qual banquete de casamento estou participando entre todas as nações? O livro do Apocalipse nos diz que há dois tipos de banquete de casamento. Precisamos verificar através do livro de Apocalipse de qual banquete de casamento estou participando. Podemos confirmar pela semente da palavra dada pela noiva do banquete de casamento. Oro em nome de Jesus para que você encontre o vencedor, a noiva de Jesus, que dá a palavra da revelação e não a noiva de Satanás que dá a mentira de Satanás, e participe do banquete de casamento do reino dos céus. A seguir, vejamos sobre a viúva e o órfão. Primeiro, vejamos o significado da parábola da viúva e do órfão. Viúva é o pastor traidor de quem o Espírito Santo partiu. Os órfãos são membros da igreja que pertencem ao pastor traidor. Vejamos isso biblicamente. Primeiro, vamos ler as palavras de Lamentações 5, versículo 3 juntos. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Como lemos em Lamentações 5, versículo 3, diz: somos órfãos de pai, que eles estão na posição de um órfão. E nossas mães são como viúvas, que seus noivos deixaram. Na Bíblia, existem viúvas e órfãos físicos, mas também viúvas e órfãos espirituais que emprestaram as características físicas. Vamos dar uma olhada nas parábolas da viúva e do órfão com a Bíblia. Primeiro, vamos olhar para as características físicas. Uma viúva é uma mulher cujo marido partiu, e o órfão é o filho sem pais. Porque a viúva e os órfãos espirituais perderam seu marido e pais. Em Jeremias 31, versículo 32, vemos que Deus disse que ele era o marido dos israelitas. Mas o Espírito Santo de Deus teve que deixá-los. Por quê? Isso foi porque Israel quebrou a aliança que Deus lhes havia dado. Isso não é tudo. Em Jeremias 3, versículo 1, vimos que Israel se tornou a esposa de outro homem, com quem eles se casaram depois de deixar a Deus, o marido original. Em Jeremias 3, versículo 8, isso é chamado de adultério. Portanto, isto é um adultério espiritual. Eles não receberam a semente de Deus, mas de Satanás, o diabo, que é a mentira, e seguiram o noivo Satanás. Portanto, todos os pastores e membros de Israel traíram e se corromperam. Em Jeremias 3, versículo 14, eles foram chamados de filhos rebeldes, os membros da igreja que pertenciam ao pastor traidor. Através disso, definirei a viúva e o órfão. Viúva é um pastor traidor de quem o Espírito Santo partiu, e o órfão
é um membro da igreja que pertence ao pastor traidor. Vamos resumir os pontos principais e concluir. Noivo significa o espírito. Noiva significa a carne. A parábola da viúva é o pastor traidor de quem o Espírito Santo partiu, e o órfão são membros da igreja que pertencem ao pastor traidor. Vamos concluir e encerrar. Deus criou os homens. A razão era para morar junto com os homens. No entanto, devido ao pecado de Adão, Deus não pôde mais estar junto com os homens e ele teve que deixar esse mundo. Para estar com os homens novamente, Deus deu uma aliança ao povo de Israel através de Moisés e ele os guiou como seu marido. No entanto, eles quebraram a aliança como Adão. Deus partiu desses homens e Israel se tornou viúvas e órfãos. Então, Deus prometeu em Jeremias 31 que ele ia fazer uma nova aliança. O conteúdo da nova aliança é uma promessa que Deus prepararia a seu filho Jesus um banquete de casamento entre espírito e a carne na segunda vinda. O lugar onde Deus e o reino dos céus retornam é onde acontece o banquete de casamento de Jesus. O noivo do banquete de casamento em Apocalipse 19 é Jesus. E a noiva é o pastor prometido do Novo Testamento, o mensageiro que Jesus enviou para as igrejas hoje. Diz que esse pastor, junto com o Espírito, dará de graça da água da vida a quem tiver sede. Oro em nome do Senhor para que, conforme profetizado no Apocalipse da Nova Aliança, nós encontremos a noiva do Cordeiro, ouçamos as palavras do testemunho, creiamos e participemos do banquete de casamento no céu. Da próxima vez, um excelente instrutor dará a palestra sobre a guerra entre Jerusalém e Babilônia na lição elementar 20. Certifique-se de participar e receber muita graça. Somos um no Senhor. Vamos terminar gritando We are one bem forte. We are one. Somos um. Obrigado por ouvir até o final. Vamos orar juntos e terminar. Deus Pai, que é cheio de amor e graça, damos nossos sinceros agradecimentos e glória por sua grande graça e o amor. Acreditamos e seguimos a Jesus, que foi enviado a essa terra para que possamos encontrar-te novamente. Deus Pai que criou essa terra e teve que partir por causa da transgressão de Adão. Pai, já que o Senhor disse que Jesus voltará como o noivo para nos encontrar, então, por favor, ajude-nos a acender a lâmpada da palavra, encher o óleo e preparar a veste nupcial para que possamos participar do banquete de casamento e encontrar ao Senhor e ao Jesus. Pai, conceda iluminação a todos os pastores, seminaristas e membros da igreja que estão ouvindo essa palavra nesse momento, para que todos possam se tornar um na palavra. Por favor, guie-nos, para que todos possamos nos tornar um e ser seu povo, o povo do reino dos céus. O mundo está sofrendo por causa do coronavírus. Por favor, permita que o coronavírus termine o mais rápido possível e que possamos viver juntos com o Senhor nessa terra. Damos graças e glória por tudo. Oramos com gratidão em nome de Jesus, que é a vida. Amém. Será que a guerra só acontece na segunda vinda? Então, essa palavra se aplica apenas às pessoas que vivem em Jerusalém físico? Diz que o nome Babilônia está escrito na testa e que é um mistério. É um animal muito estranho, não é? Então, vejamos a realidade desta guerra na segunda vinda.
Vocês receberam muito a graça da palavra? Na próxima sessão, ouviremos as palavras da lição 20, a parábola da guerra entre Jerusalém e a Babilônia. Espero que vocês participem, entendam a palavra e se tornem membros da família de Deus, que entrarão juntos no reino dos céus. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas sobre a mensagem de Shincheonji, entrem em contato conosco pelo número de telefone mostrado na tela. Ficaremos felizes em orientá-los gentilmente. Por fim, vamos oferecer gratidão e glória a Deus Pai que permitiu a palavra de hoje. E encerraremos a palestra com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Com isso, concluiremos o seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Obrigada a todos que se juntaram a nós.